Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Lucas, vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo 2. Bom dia. Vamos lá? Lucas 2. O nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o renascimento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz a seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os pastores e os anjos. Havia pastores que estavam no campo próximo e durante a noite tomavam conta do seu rebanho. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: Não tenham medo, eu estou lhe fazendo boas novas e grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e a paz na terra aos homens, aos quais concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos que isso aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado em uma manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que foram dito a respeito daquele menino. E todos ouviram os pastores e diziam que ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre ela e refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham feito, visto e ouvido e como fora dito. Jesus é apresentado no templo. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, e de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando aos pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que queria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir-me em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste para a vida de todos os povos, a luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão abençoou Maria e disse a Jesus:
Este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quando a você uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa e tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Estava, tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito de menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia, fortalecia, enchendo-se de sabedoria, graça, e Deus estava sobre ele. O menino Jesus no templo. Todos os anos, os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos de idade, ele subira à festa conforme o costume. Terminando a festa, voltando-se para os seus pais e para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que eles estavam entre companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando os seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então foi com eles para Nazaré e era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O texto de Lucas 2, ele começa com o nascimento de Cristo. E ali vem aquela história que a gente já conhece. Maria e José não tinha vaga em hospedaria, eles tiveram Jesus em uma manjedoura, no meio de um estábulo. E depois vieram pastores e toda aquela glória, e as pessoas viam e sentiam, e quem sabia o que era Deus, o que era a presença de Deus, estava vendo que era real. Estava vendo que aquele menino carregava não só uma alegria, mas a presença do Deus vivo. E o que eu acho mais interessante foi que quando Jesus nasce, eles viram e falam assim: qual que é o nome do menino? Jesus. E quando eles falam que o nome do menino é Jesus, a Bíblia diz que era como o anjo tinha falado antes dele nascer. Eu quero falar sobre legislar. Legislar, Poliana, legislar. Legislar é quando você impõe uma lei. Quando você, então o judiciário, não, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Nós temos aí os 3 poderes. Cada um pode legislar de alguma forma. Então, sei lá, o judiciário pode fazer um regimento interno para o judiciário. Então, ali ele está legislando sobre os órgãos do judiciário. Então, o executivo também pode fazer regimentos internos. E ele também está ali legislando. Só que quem é que faz leis específicas é o legislativo. Então, a ele compete. Todas as leis do Brasil têm que passar pelo legislativo, porque é o legislativo quem legisla, né? Então, aqui, Maria e José colocam o nome de Jesus porque quem legislou foi Deus, não foi eles. Vocês perceberam onde eu quero chegar? A gente quer legislar sobre tudo na nossa vida. Tudo. Quando o anjo Gabriel entrega boas novas a Maria, todas as vezes em que há um ventre habitado,
há uma boa nova sobre aquele ventre. Então, quando Maria recebe Jesus em seu ventre, o anjo fala, o nome dele é Jesus, tá? Maria, tá bom, tudo bem. O nome ele quer dizer muito sobre quem você é. E aqui é engraçado que eles questionam José. Vocês lembram que eu falei para vocês? Que eles falam, que anjo fala com Maria, que as pessoas falam com Maria até que José tome frente. Na hora que José toma frente, aqui já era José. Então José já sabia que o nome de Jesus era Jesus. E aí, José, qual que é o nome? É Jesus. Por que é Jesus? Porque o anjo falou. E as pessoas, elas querem mandar. Se você questionar a Deus sobre suas decisões, Ele vai te responder. Ele vai te trazer paz, Ele vai te trazer alívio, ou Ele vai trazer dentro de você uma palavra para você tomar outra direção. Mas as pessoas não. As pessoas querem continuar legislando sobre a própria vida. Sabe por que às vezes você anda perdido? Aí o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço, né? Tem um meme que faz assim, e agora o que é que eu faço? É porque as pessoas se esqueceram que lá em João 16 diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Só que Jesus é para todo mundo, sabia? Para mim, para você e para quem quiser. Só que o Espírito Santo não. O Espírito Santo é para direcionar a igreja ao céu. Eu venho conversado com pessoas e eu digo, você frequenta alguma igreja? Ah, não. Você faz parte de alguma congregação, irmão? Não. E como você quer direção? Não existe essa possibilidade. A direção é dada à igreja e a direção é encaminhada à cabeça do homem. Poliana, a direção é entregue à igreja pelo Espírito Santo e o homem é o cabeça da mulher. É o homem. O problema é que a gente quer legislar sobre isso também. O cabeça do relacionamento não é a mulher, é o homem. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver José operando, fazendo, indo. Ele decide ir para cá, ele decide ir para lá. Ele quem decide quando vai entregar Jesus para ser apresentado, onde eles vão comprar tal coisa. Ele é o cabeça. O Espírito de Deus, ele está sobre eles e vai orientando José e Maria, vai auxiliando ele ali naquela jornada. O problema é que a gente acha que a gente pode tomar frente de tudo, as mulheres. Só que as coisas não são bem assim. Não funciona. Se funcionasse, o mundo não estava do jeito que está. Os valores não estavam tão deturpados, as famílias não estariam tão destruídas. Existe um motivo e um porquê. E eu acho interessante que Maria, presta atenção, ia acontecendo as coisas e diz assim, Maria, porém, guardava todas essas coisas e refletia sobre elas em seu coração. Maria estava só refletindo o projeto de Deus, estava vivendo ali o momento, então ela recebe um anjo, o anjo fala com ela, ela engravida, fala com José, dá tudo certo, aí tem a gestação e o menino nasce, vem os pastores e ela refletia sobre aquilo em seu coração. Sabe por quê? Porque na hora certa, do jeito certo, no momento certo, ela soube agir. Sabe por que ela soube agir? Porque ela pegou todas as informações que estavam presentes e dispostas a ela e entendeu qual era o projeto de Jesus na terra. Sabe? Quando a Bíblia diz ela pegou essas coisas e guardou-as em seu coração, está mostrando a qualidade, a quantidade da submissão dela. Que ela estava ali, como uma auxiliadora no projeto de Jesus, uma auxiliadora no comando de José, uma auxiliadora observando e guardando tudo em seu coração. Dali Jesus é apresentado ao templo, dali Jesus ele vai entregando a glória de Deus por onde ele passava. Simeão, que era o sacerdote, já era antigo, velhinho, e ele não morreu sem ver Jesus, porque havia uma promessa que ele não morreria sem ver Jesus. Sabe a quantidade de pessoas que morrem sem que as promessas delas estejam cumpridas na terra? Muitas. Eu tenho visto gente jovem morrer, e eu não acredito que o tempo real deles chegar ao fim. Aquela ali vai nascer, vai viver só tantos anos.
Às vezes a gente encurta a nossa passagem pela terra, pela desobediência do nosso coração. Você já se perguntou a Deus se você está vivendo o tempo oportuno e o propósito dele? Porque talvez era para você estar em outro nível. Se você não usar de tudo que você tem para apresentar glória ao Senhor, para que você vai ficar aqui na terra? A gente acha que a gente vai ficar aqui na terra para comer, beber e trabalhar. Comer, beber, trabalhar e se divertir. Comer, beber, trabalhar, se divertir e descansar. Comer, beber, trabalhar, se divertir, descansar e, sei lá, ter uma família, ter filhos, não ter, viajar. A gente acha que é isso? Só que a vida, ela consiste no propósito de Deus. Você sabe por que Maria veio na terra, Jesus, José, todos eles estavam cumprindo o projeto e o propósito da salvação. Quando Simeão pega Jesus pelos braços, ele fala, eu vi a salvação. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está na terra? É para que as pessoas possam ver a salvação de Cristo através da sua vida. Simeão viu a salvação, Maria levou a salvação até o templo, José levou a salvação até o templo. Eles eram ali, cooperadores do reino de Deus. O projeto é Jesus. Se você não estiver levando pessoas a Jesus, para quê? Para quê? Para que existe uma nova página? Para que tem que cumprir os seus projetos? É só para satisfazer o seu ego? Só para satisfazer o seu eu? Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela disse assim, eu falei assim, ela disse que estava muito orgulhosa de tudo que ela estava vendo na minha vida, de como eu estava conduzindo as coisas, de como eu estava aqui com uma frequência. E ela virou para mim e falou assim, eu falei para ela, amiga, eu vou te falar um negócio, se eu morrer, falei brincando para ela, o negócio é o seguinte, eu tomei uma decisão, se eu morrer, a palavra foi espalhada. Ela falou, eu tô arrepiada. Você pode ter falado isso de brincadeira, mas essa semana o Espírito Santo me falou, Poliana, fulana, morto não tem vontade. E essa palavra é muito forte. Eu falei, é verdade, morto não tem vontade. Morto não tem vontade. Quando a gente morre para o mundo, e Jesus estava me falando, Poliana, acerca das minhas coisas sobre morrer para o mundo. Se eu morri para o mundo, então eu não tenho vontades do mundo. Então, se na minha vida ela vem vontades do mundo, vontades de Deus, vontades do mundo, vontades de Deus, eu não morri. Eu tenho vontades. E aí eu quero que as minhas vontades sejam feitas e não as vontades de Deus. E se eu não quiser que as vontades de Deus sejam feitas, eu estou aqui sem propósito. E é assim que muita gente está, sem propósito. Fiquei impactada com aquela palavra dela. Ela falou, mas isso vem de contra você e de contra tudo o que você faz. Porque morto não tem vontade. O Evangelho, ele nos convida a morrer para o mundo. Ah, mas eu quero isso. Ah, mas eu quero aquilo. Ah, mas isso aqui não aconteceu. Ah, mas aquilo... E a presença de Jesus? Todas as vezes em que as pessoas veem, ah, mas está acontecendo isso, ah, mas está acontecendo aquilo. E a presença? Você se esqueceu do que importa. Os prazeres do mundo te convencem? E o pão da presença? Você acha que Jesus, sendo Deus, está aqui só para satisfazer o seu desejo do seu coração? É uma vida muito pequena, muito medíocre, a gente achar que Cristo, ele morreu na cruz só para você ter sua conta paga. É um Jesus muito mínimo. Saber que ele morreu, ele destinou todo o sangue dele para te salvar. Sangue e água. Saiu toda a água e aquela água mostra um esvaziamento. Sai toda a água de Jesus, sai todo o sangue de Jesus. Para quê? Qual o fundamento que ele fez isso? Ah, ele fez isso para que eu tivesse minha vida restaurada. Não só isso. Ah, ele fez isso porque eu preciso de uma casa ou carro. Não. Ele fez isso para te entregar a salvação. Sabe? A palavra da salvação saiu da boca das pessoas. Se você não focar no que importa, que é a salvação, é uma vida muito medíocre, muito vazia. Eu não sei como fica isso. As pessoas se preocupam tanto com performance, com estar em lugares altos, com isso, com aquilo. Elas se esquecem do que realmente importa. E o que realmente importa, sabe o que é?
salvação. Então a gente não tá nem aí. Ou a gente acha que pode ter pecadinhos de estimação. Ou a gente passa a vida inteira ali, ó. Eu vou ficar com esse pecado, mas Jesus me perdoa. Você não sabe quanto tempo te resta. Você não sabe. Não faça a obra do Senhor sem diligência. Não se excuse do seu propósito, do seu desígnio. Deus, ele tem um propósito para cada um na terra. Poliana, eu não sei o meu propósito, tá? Mas você já começou a espalhar as boas obras? Quando as pessoas te veem, elas já veem Jesus? Quando elas olham para vocês, ela tem respeito. Respeito. Eu estava conversando com uma seguidora esses dias, ontem eu acho. Ela disse que no trabalho dela, mulheres fazem rodinha para falar sobre pornografia. Ver e ouvir. E quando as pessoas vão falar com ela, ela fala assim, olha, eu não gosto desse assunto. Então quando ela chega perto, as pessoas dizem assim para ela, vamos mudar de assunto aqui, ela não. Vem cá, fulana, ciclana, você não vai chamar a Beltrana? Não vou chamar não, que ela não gosta. Ela não. As pessoas podem se sentar em rodas de escarnecedores, mas eu te pergunto, elas têm te convidado para essa roda? Você tem coadunado com essa roda? Você está ali diante da roda dos escarnecedores e falando, são só eles falando aquilo. Ou você tem feito a separação entre o mundo e você. Morto não tem vontade. Se você morreu para o mundo, as suas vontades estão em Cristo. Sabe, a vida está toda de cabeça para baixo, toda bagunçada. E você ainda quer que Deus só realize os desejos do seu coração. E a primeira coisa que Jesus quer fazer é restaurar a sua alma. É te tirar do cárcere e te levar para a salvação. Se você entendesse que Ele quer te tirar do vale da sombra da morte e te levar para a salvação, qualquer outra coisa na sua vida seria só um detalhe. Eu estou desistindo. Quando você está desistindo, na verdade, você está desistindo da sua salvação. Seria uma vida muito pequena ficar limitada a isso aqui. Seria uma vida muito ingrata você ficar isso aqui, viver, morrer e acabou. Mas Jesus não tem isso para mim, Ele não tem isso para você. O que Ele tem para mim e o que Ele tem para você é a vida eterna. E eu quero ler um pouquinho sobre o versículo 36. E olha o que acontecia aqui. Eles já estavam no templo, eles já tinham apresentado Jesus à comunidade. E ali está assim, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa e viveu com seu marido 7 anos, depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando, de dia e de noite. Ela jejuava e orava de dia e de noite. 90% dos cristãos nunca jejuaram. E se jejuaram, jejuam por um motivo específico da sua vida carnal. E se jejuam por um curto período de tempo. A santificação não existe mais. Eu vou jejuar, Poliana, para comprar uma casa. Aí você jejua, você ora, você compra casa e pronto. Poliana, eu quero fazer uma viagem, então vou jejuar por isso. Aí a pessoa vai, jejua ali algum tempo para ir para aquela viagem, viajou, glória a Deus, aleluia, e pronto. Por que uma mulher jejuava todos os dias da vida dela? Por que uma mulher orava e jejuava todos os dias? Quais são os motivos de jejum de todos os dias da vida dela? São os motivos reais. São os motivos legítimos. Uma pessoa deve jejuar todos os dias da vida dela. Por que, Poliana? Para que ela haja comunhão com o Espírito Santo. Existem coisas e atos que a gente precisa fazer para a nossa santificação. Eu vejo pessoas jejuando. Eu quero jejuar pela restauração. De quê? Da minha família. Amém. Mas você tem salvação? Você sabe se você tem salvação? Porque jejuar pela restauração da sua família é o último ato. Primeiro vem salvação,
depois libertação, depois enchimento do Espírito Santo. Você sabe o que é salvação? Você entende o valor da salvação? Você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você já confessou os seus pecados e deixou e abandonou-os? Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você já mudou de vida? A Bíblia diz que aquele que peca não peca mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que se prostitui não prostitui mais. Daí eu encontro pessoas e eu converso com elas. Como que você se comporta diante de Deus? Eu vou para a igreja, tá tudo bem. E no seu leito? Um leito sujo. Então você não confessou Jesus. Aquele que era sujo não é mais. A maior ponte de salvação é quando você tem um temor do Senhor. Você já confessou Jesus? Já. E a pessoa está mentindo. Então, acho melhor fazer de novo, caminho de volta. Você já confessou Jesus? E a pessoa só anda despida, provocando todo mundo com o corpo dela. O corpo dela é o que importa. Você já confessou Jesus? Já, Poliana. E você está como sepulcro caiado. A maior prova de uma pessoa que realmente confessa Jesus se chama temor do Senhor. Eu não vou dizer que sua vida tem que estar maravilhosa e ok, porque a nossa vida ela é muito cíclica, né? Inclusive acontecem muitos desafios para santificação. Talvez existem pessoas hoje passando desafios doloridíssimos da alma dela, processos de ruptura mesmo assim, mas aquilo vai servir para a santificação dela e não por pecados. E acima da sua dor, como você tem se comportado na sua dor, revela o tamanho da sua salvação. Você está sentindo dor. E como você tem se comportado no tamanho da sua dor? Você tem oferecido sacrifícios e holocaustos ao seu Deus? Tá doendo, mas você gira a vida em torno dessa dor. Ontem a gente estava no discipulado, eu achei muito lindo, muito lindo. Meu Deus, eu fiquei maravilhada. Tem uma pessoa passando um processo de doença na família dela, um processo muito difícil mesmo, muito triste. E ela tomou alguns minutos para tomar um depoimento e dizer como ela pegou ali e achou que ia morrer e ela estava vivendo um processo de morte. O Espírito Santo disse para ela que não era morte, era vida, que era o processo a ser passado de dor e de santificação mesmo. E ali outra pessoa tomou a frente e contou um testemunho, um momento oportuno, um momento que lhe foi dada a palavra, e ela disse que o filho dela teve câncer. Filhinho, criança. E ela começou a viver um processo de luto, como se ela já fosse despedir dele todos os dias. Então ela estava ali, mas ela estava vivendo a dor do luto. E ela disse que um dia o Espírito Santo disse para ela: mas por que você está vivendo o processo do luto? Ele está vivo. Ela olhou para aquela criança em cima da cama e ela falou: ele está vivo. E o filho dela estava com câncer, estava com metástase. Sabe quando os médicos falam: a metástase agora acabou, chega, não tem jeito? E ele estava na cama e ele estava ali com metástase. E ela deixou de viver um processo de luto e começou a viver um processo de cura. Luto é uma coisa, luto não tem jeito, cura. Sabe o que aconteceu? O menino foi curado. Gente, o menino foi curado. O menino que estava com metástase. O corpo dele inteiro já tinha câncer. Os médicos só estavam esperando a hora. Por um milagre, ele foi curado. Existem pessoas hoje que estão vivendo um processo de luto e era para elas estarem vivendo um processo de cura. Enquanto você estiver vivendo um processo de luto, você não vai sair da dor e da angústia. Agora, na hora que você começar a viver um processo de cura, vai doer, você vai chorar, não vai ser bom,
vai abrir ferida para cicatrizar, mas é um processo de cura e não de luto. Eu vejo que a maioria das pessoas, elas vivem processos de luto, sendo que o que o Senhor tem para nós é processos de cura. Para que Jesus veio? Para que Jesus morreu na cruz? Para que Jesus ressuscitou? É para que você viva luto? Para que você viva angústia? É para que você viva desespero? Ou é para que você viva a esperança da vida eterna? Processo de luta é para quem realmente perdeu alguém. Para quem está ali, precisando de uma palavra, enquanto a vida há processos de cura. Presta atenção. Você não pode ficar vivendo processos de luto anos e anos. E outro processo de luto também tem que acabar. Porque senão você vai ficar aí a vida inteira vivendo luto, em cima de uma cama. As pessoas às vezes falam, eu estou em cima da cama, eu estou depressivo. Tem quanto tempo você está em cima da cama? Meses? Não, peraí, gente, acorda. Eu não tenho outro jeito de falar com vocês. Não sacode. Viva o processo de cura. De luto, não. Luto é para morto. A pessoa está morta, morreu, enterrou, jogou terra por cima. Agora jogou. Se jogou, o processo de luto precisa levar de 30 dias, aí depende, intensos, tá? 40 dias é um processo de luto. Depois desse processo de luto, ainda assim, você vem no processo de saudade. Agora as pessoas querem viver aqueles 40 dias ali como se fosse a vida inteira. E a pessoa nem tá morta. O Espírito Santo te convida hoje a viver um processo de cura. Ele quer que você abandone o luto de que nem morto tá. Não tá morto. Por que você tá vivendo o luto? Tem uma palavra na psicologia que eles falam que toda ruptura é um processo de luto. Pode ser, mas tem que passar rápido. Depois desse processo de luto, você tem que viver um processo de cura. Já passou de 40 dias a sua dor? Vamos viver um processo de cura, então. Senão não fazia sentido de Jesus ter morrido na cruz. Não fazia sentido dele ter feito o que ele fez. O processo de luto tem que passar. Ele é temporário. O luto é temporário. A cura é eterna. Coloca isso no seu coração. O luto é bem temporário. A cura não. A cura ela é eterna. A cura é o que vai te levar para a vida eterna. Vão existir rupturas, vai sofrer, vai doer, mas depois disso você precisa passar por cura. O menino tá gordinho, fortinho, brincando, ele vive, ele não morreu. Não é luto, é cura. Assim como aquela mãezinha, nossa, eu dormi impactada, vocês não fazem ideia. Eu acordei com essa informação na minha mente. Meu Deus, metástase. E ela não vive luto, ela vive cura. Eu fiquei tão impressionada, tão maravilhada, tão enchida do Espírito Santo, como o menino que estava assim, conte os dias para a morte. Vai morrer. Se despede. E ela começou a viver processos de cura com ele ainda em metástase. E aquele menino foi curado, porque a última palavra é de Deus. Será que aquela mãezinha chorou depois de processo de cura? Muito. Será que aquela mãezinha ficou triste no processo de cura dela? Muito. Será que aquela mãe ficou com o coração aflito? Ficou, mas sem esperança não. Porque se Deus falou que o menino vive, então o menino vive. O problema é que a gente não escuta Deus. A gente quer decidir igual no início do que eu falei para vocês. Eles sabiam que Jesus era Jesus porque o anjo tinha falado que o nome de Jesus era Jesus. No nome dos seus filhos, você por acaso, talvez perguntou a Deus, Senhor, eu quero colocar o nome do menino de João. O que o Senhor acha? Ou você toma sua decisão assim, é sua, do seu coração, é o seu desejo, é a sua vontade, é o seu império, é a sua... Será que a opinião de Deus não conta? Ah, Deus não fala. Por que Deus não fala? Se tantas pessoas... Eu lembro que uma época eu falei assim com Deus. Se tantas pessoas falam que Deus fala, então eu quero que Deus fale comigo.
Se tantas pessoas falam que Deus fala, então eu quero que Deus fale comigo. Eu lembro que eu fazia essa oração dia e noite, eu fiz ela por anos. Vocês desistem muito fácil das coisas. Se tem pessoas que falam que Deus fala, eu quero que Deus fale comigo. Se tem pessoas que Deus fala, então eu quero que Deus fale comigo. Mas tem gente que diz que Deus fala, eu quero que Deus fale comigo. Só que existe um ponto para saber se é Deus. Ele nunca vai falar nada contra a palavra dele. Existem pessoas que dizem assim, Deus me disse que era para eu separar dessa pessoa. Se não é violência, eu não acredito nisso não. Aí a pessoa está vivendo uma fase de violência, Deus me falou para eu separar dessa pessoa. Aí eu acredito real mesmo. Só assim que eu acredito. É porque o divórcio ele é feito pela dureza do vosso coração. E onde é a dureza do vosso coração? A ausência do Espírito Santo. Mas a pessoa faz isso. Tem violência? Violência mesmo? Seja honesta. Não. Então vamos melhorar a dureza do vosso coração. Mas para você é fácil. Não é fácil. Nada é fácil, gente. Tem nada aqui que é fácil. Viver já... Até respirar hoje em dia já não tá fácil. Até para respirar tá difícil. Fora de casa, como é que a gente respira sem máscara? É uma brigaiada pra gente sair ali, pelo menos na esquina. Hoje em dia já pode ficar sem máscara em ambientes públicos, mas é uma coisa. Eu quero que você entenda que Jesus pagou um alto preço pela sua alma. Valorize isso. Você tem valorizado? De vez em quando eu falo para Deus, Senhor, eu valorizo o teu sacrifício. Eu valorizo o preço que foi pago pela minha alma. Eu não posso desperdiçar isso nem um dia. Eu não posso desperdiçar o que o Senhor tem para mim nem um dia. Quanto tempo você não jejua? Ana jejuava todos os dias. Ana jejuava e adorava no templo. E ela viveu 84 anos. Será que só as suas demandas terrenas são importantes? Será que nada sobre Deus é importante? Nada. Será que na sua vida, nada que diz respeito a Deus, que seja só adoração é importante? E por fim, eles passam agora com Jesus aos 12 anos. Eles estavam indo comemorar a Páscoa e Jesus, casca a mula para onde? Para o templo, para ouvir os mestres. E as pessoas ficam... Ele some 3 dias. Você imagina o coração de José e Maria perdendo Jesus por 3 dias. Eles procuram, até que eles chegam no templo. Quando eles chegam no templo, eu não vi. Maria deu um escândalo. José deu uma sova. Maria deu um piti. José queria esfregar a cara do menino no asfalto. Eu não vi isso. Eu vi Maria... José, por que você está aqui? Jesus, por que você está aqui? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estão me procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai? E eles não compreenderam, mas eles não compreenderam o que eles disseram. Eles ficaram assustados. Só que depois disso, disse que Jesus era extremamente obediente. Só que o que eu quero te dizer é como se comunicar de uma forma não violenta. E a gente vai finalizar aqui. Quando Jesus estava lá no templo, ele fazia perguntas. Às vezes as pessoas elas são tão agressivas umas com as outras dentro de casa, sendo que o que você precisava de fazer eram perguntas poderosas. Jesus ele estava aqui no templo e as pessoas estavam falando sobre Deus e as pessoas estavam maravilhadas com as perguntas deles. Ao invés de apresentar acusações, por que você não faz perguntas? Poliana, a pessoa faz isso. E você já fez perguntas? Mas por que você quer fazer isso? Mas por que você quer ir ali? Mas por quê? Faça perguntas poderosas. Ore ao Senhor para que você consiga fazer a pergunta certa. Porque quando você acusa, a outra pessoa se sente acusada e acuada.
E hoje tá chovendo pra caramba aqui, né? Eu espero que não tenha atrapalhado aí a transmissão. Mas quando você faz perguntas poderosas, você quebra a pessoa no meio. Aprenda. Hoje foram muitos ensinamentos. E hoje eu quero colocar isso no seu coração. Mas por que você está agindo assim? Até para você se acalmar. Essa faz parte de uma linguagem não violenta. E quando Maria vem conversar com Jesus, tem pergunta aqui. Tá ótima a transmissão. Obrigada, Eliana. Quando Maria vem falar com Jesus, ela não vem acusando Jesus. Ela, de novo, faz uma pergunta poderosa. Por que você está aqui? Ele, estou na casa de meu pai. Perguntas poderosas, perguntas certas, perguntas celestiais. Perguntas podem mudar o curso da trajetória da sua vida. Perguntas poderosas, elas podem fazer, sabe o quê? Transformar corações. Perguntas, porque a pessoa vai precisar de dar respostas. E quando uma pessoa dá respostas, ela reflete. Aí vocês me colocam uma pergunta aqui. Poliana, isso. Eu tenho que parar, pensar, refletir para responder vocês, ou não é? Eu vi aqui uma perguntinha, eu já cliquei aqui, falei, meu Deus, será que tem perguntinha? Aí eu vi que era o comentário de uma seguidora falando, não, a transmissão tá boa. Apesar da chuva, do barulhão, a transmissão tá boa. Eu, ufa! Mas poderia vir uma pergunta. E se viesse uma pergunta, eu ia ter que pensar um pouquinho, nem que fosse milésimos de segundo, para responder. Perguntas poderosas podem salvar a vida de muita gente. Hoje a gente falou sobre muitas coisas. Hoje a gente falou sobre missão, sobre entregar ao Senhor os nossos desejos, os nossos desígnios, sobre morrer por mundo. Hoje a gente falou sobre luto e cura e hoje a gente falou sobre perguntas poderosas. Meu Deus, esse devocional de hoje eu poderia pegar cada tema dele e dar assim um mês de ensinamento. Eu tentei pincelar um pouquinho sobre coisas que vinham no meu coração. Ainda falamos sobre jejum, Nossa, hoje foi bom demais. Mas eu quero que vocês... Eu vou encerrar aqui para que a gente rumine todas essas informações e a gente coloque no nosso coração aquilo que Deus tem pra gente. Ao invés de gritar, de xingar, comece a fazer perguntas. Vocês vão ver como vai mudar. Uma das características da linguagem não violenta é você conseguir fazer perguntas. Perguntas poderosas te tiram de encrencas. É isso, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar a Ti como um cântico novo. Nós queremos entrar na sala do trono de Deus e aproveitar da Tua presença. Quantas coisas o Senhor tem falado conosco hoje. Nos ajude, nos realinhe ao Teu propósito. Espírito Santo, nos conduza ao caminho da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A gente trouxe tanta informação boa hoje que eu não vou nem complementar com mais nada. Eu só quero dizer para vocês que amanhã no domingo, dia do Senhor, eu estarei aqui de novo, com fé em Deus, se Ele permitir, 5h45, para que a gente compartilhe mais um pouquinho do pão da presença. Então eu espero vocês para que a gente continue lendo o livro de Lucas. Então amanhã, 5h45, estou esperando todo mundo, convide amigos para que a gente esteja junto aqui no Devocional, que é meu, seu e ele. E ele, Jesus é a parte mais importante dessa história. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.